E eu só quero que você faça a câmera num ato do filme, que é o ato do Rio de Janeiro, a coisa em casa. E a gente chamou o Steadicam, o Fabrício, e o Lula hoje, não sei se ele já fez antes, ele deixou de fazer câmera uma vez, mas eu falei, Lula, eu quero você só olhar de fora, eu e você aqui, e deixa o Fabrício operar o Stead. E foi uma experiência nova para ele, e a gente se deu muito bem, a gente discutia muitos planos, e o filme pedia essa esteticidade profunda. Né? Eu busquei a locação mais linda que encontrei no Brasil, de falésias, para fazer a viagem em Peiote. Custou caríssimo para mim. Eu trouxe búfalos do Pará para chegar ali. Não estavam ali. Os búfalos quase mataram a Natália Dill. Não, fala sério, eu ia te fazer uma pergunta sobre essa sequência. Já que você... Só isso, vamos manter. Só que você já entrou no assunto, se aquilo não é truque de estúdio. Óbvio que é. Você pôs búfalo nas falésias. Eu pus búfalo nas falésias. Se o Ibama souber de na frente. O Ibama autorizou. Inclusive trouxe aquele lagarto pra gente, que eles haviam capturado o lagarto. Autorizaram, tudo com autorização. Pode conferir no Ibama. E, em suma, eu quis criar um ambiente lúdico com búfalos, né? Totalmente relacionável ao ritual do peiote, dos índios mexicanos, Cherokee, que tem os ícones imaginários, o abutre, o gavião, o búfalo, e a interação e a viagem real e imaginário. Mas o filme foi muito bem, né? Eu cuidei muito dele no detalhe, em todos os detalhes. Né? Por ser meu primeiro filme, talvez por eu ser assim, eu me dediquei em todos os quesitos, junto na montagem do Quito, na fotografia do Lula, em todos os detalhes. Eu me joguei de corpo e alma e tentei estar ali lapidando, fazendo junto com meus atores também, que me ajudaram muito, né? Criamos cenas juntos. Tive a oportunidade de usar a inteligência dos meus atores para construir cenas novas que eu trouxe. Aquela cena das meninas conversando ali, ela não existia, na hora eu senti falta. Eu liguei para os roteiristas e precisamos criar uma cena que mostre que elas não são lésbicas, não são homossexuais. Elas estão experimentando, eu preciso criar uma coisa assim. E aí eu passei a ideia para eles, Pablo Padilha e o Cris Gualda, que são os dois outros roteiristas, e eu acabei assinando o roteiro. Não queria assinar porque eu achava que era função do diretor participar de todos os processos, inclusive da modificação do roteiro, mas a gente construiu o roteiro juntos. Né? Foi um processo de 4 anos, do primeiro roteiro que eu escrevi com a Ana Clara Peltier, que era um monstro. Eu não sou roteirista, eu botei todas as minhas ideias no papel, lapidei com uma outra roteirista que adoeceu, infelizmente não aconteceu o roteiro, problemas de saúde, e depois contratei o Cris e o Gualda e reescaletamos tudo juntos. Eles deram a cronologia, a narrativa não cronológica inicial, mas foi um trabalho muito intenso. E eu perdi. Não, aí fiz cena, pude criar cenas com meus atores que eu sentia falta e discutia com elas, as cenas das duas, por exemplo, né? Eu mostrei o que havia sido criado, que chegou por e-mail rapidamente, a gente discutiu, elas trouxeram coisas. Então foi muito dinâmico o processo, foi muito interessante, foi muito rico. Quisera eu poder fazer sempre filmes assim. Esse tipo de filme cabia, essa liberdade de criar cenas, de mudar, de improvisar. E foi uma experiência ótima. Vamos a outras perguntas. Bom, temos ainda 15 minutinhos, você aqui que a gente já tem uma listinha de solicitações, passar aqui para o Rodrigo e depois tem mais 4 minutinhos para finalizar. Rodrigo Fonseca do Globo. Tem 2 questões que eu queria perguntar para você, Marcos, os 3 protagonistas, para a Lívia e para a Natália. Para você, primeiro, assim, a gente estava falando dessa coisa da caretice do cinema, estou pensando aqui, que a gente pensa muito isso em relação à questão das cenas de sexo, que realmente cada vez mais contigo, quando você vê alguma coisa, tem sempre uma grita, tem sempre alguém incomodadinho, mas eu acho que uma coisa que é mais, que também reflete essa coisa mais pudica, é que você vê cada vez menos no cinema a aposta num tipo de personagem fora do quadro. E eu acho que é justamente o que você trouxe para esse filme, já que você está fazendo de uma maneira uma crônica de uma geração que está ligada a essa coisa de um movimento musical de corta-cola, nada mais justo que colocar como teu protagonista, como uma classe de personagens de linha de frente, uma DJ, que é alguém que corta e cola, cujo discurso é um discurso de fundir coisas, fazer fusões e criar uma autoralidade justamente dessa fusão. A pergunta que eu queria colocar para você é justamente isso.
Por que essa aposta no DJ como personagem praticamente eixo da narrativa, justamente por traduzir essa coisa multifacetada da geração que a gente tem? Para vocês três, acho que é uma questão, assim, esse é um filme de jovens, como foi dito aqui, sobre jovens, também para jovens, só que eu acho que todo desenho que é feito de interpretação de vocês não se teria, eu acho, que o Gordo tem se não tivesse um elemento em cena chamado Rony Vilela, que eu acho que é um trabalho absolutamente encantador dele lá com o Mark. Eu acho que é um personagem que ajuda a quebrar completamente a questão do moralismo em relação às drogas e, ao mesmo tempo, pensa todo o elemento dramático que se tem nessa coisa do processo de descoberta. E cabe justamente ele, o ator mais velho do filme, ser o ator a quem pertence o poder da palavra, que é o que eu acho que vai mexer com cada um de vocês na trama. Eu queria que vocês falassem dessa experiência com o Rony, você comentasse essa maluquice que eu Não, só para falar rapidamente do Rony, o Rony é o único que faz um discurso político, né? Ele fala que as drogas simplesmente potencializam, elas não criam nada. Ele foi muito bem pensado, desenhado e escrito, né, para poder pontuar toda a outra viagem mais libertária desses jovens, né? Ele vinha como um guru dos anos 70, sobrevivente dos hippies, que convive com os jovens e que está indo para a rave ainda, mas ele não vende as drogas, ele vende o que tem, que provê, que aconselha. Ele foi super pensado para isso, para não deixar o filme careta. E quanto a DJ, né, a música eletrônica ela veio para se estabelecer como cultura no Brasil e no mundo, né? Ela veio com certo preconceito no começo, nos anos 70, de Goa, foi se estabelecendo. E hoje em dia é real. O Rio Music Conference já é o quinto ano que eles fazem, está estabelecido no carnaval, tem seu público, né? O mercado da música eletrônica rendeu 2 bilhões de reais esse ano. Então, por que não retratar, né, uma coisa que quase ninguém nunca fez no Brasil, né? Retratar uma protagonista DJ que vive, que se sustenta, que tem uma vida normal sendo DJ, sem preconceito das pessoas. Né? Eles trabalham, existe toda uma coisa cultural em relação à música eletrônica, as pessoas que vivem nesse meio de moda, de pensamento, de revistas, de matérias, está estabelecido. Por que não pegar o... E o Brasil viveu um boom da música eletrônica nos meados dos anos, no final dos anos 90 até os meados dos anos 2000, muito intenso, eram festas gigantes acontecendo. Claro que elas mudaram de forma, mas a cultura eletrônica permaneceu, permanecerá. O rock entrou junto, fundiu, vai mudando com o tempo, mas é uma cultura estabelecida. Então, por que não retratar a vida de um ser humano, uma DJ, de jovens? Cabia muito bem. Podia ter feito, né, todo mundo interrompe, por que você não fez o cara canta na micareta? Ou do forró, ou... Gente, a cultura eletrônica é uma coisa muito mais abrangente do que uma coisa regional, é universal e mundial. Bom, falar, o Rony, acho que é o cara mais jovem que eu já conheci na vida, assim, então ele tem esse mérito também. Então foi um prazer estar com ele no filme, acho que ele trouxe um elemento que realmente não tinha, que acho que era esse cara mais velho, né, assim, que o único personagem que tinha no Marcão, e isso criava um diálogo muito legal, né, então acho que talvez tenha sido uma escolha a dedo, assim, no Rony, sabe, isso que eu falo. Eu acho essencial ser falado do Rony Vilela, porque ele tem tanto tempo de cinema e ele não é da música eletrônica, que você vê na entrega dele, você vê assim, se você cata nas cenas de dança, ele está em catarse, ele realmente é o cara que frequenta a rave há muito tempo. E estar no set com ele era muito interessante, era muito gostoso. E a personagem, falando da personagem, eu acho muito importante porque fala com filosofia, eu acho que tem um pouco de Deleuze ali no que ele fala, tem um pouco de Osho. Eu acho, se você vai num festival, é porque é muito novo, né? Música eletrônica é muito novo. É tão difícil ver coisa nova, né? Tudo se reinventa, e música eletrônica é novo mesmo, assim, não existia. Música eletrônica ela é nova. E aí, talvez por isso seja o primeiro filme, né? Acho que a gente vai ouvir falar tanto sobre isso ainda na ficção.
E aí ver uma pessoa falando sobre isso sem moralismo e com uma sabedoria tão grande, tão à vontade. Eu sou apaixonada pelo personagem, pelo Mark. Curiosidade sobre o Rony, assim, é que quando a gente estava ensaiando, eu falava, esse cara não vai fazer esse negócio direito de jeito nenhum. É muito engraçado, o processo dele de ensaio é muito diferente, assim, do nosso, né? E aí ele vai decorando, não, vou fazer de novo. Eu falava, meu Deus do céu, quando ele vai e a tela olha para ele, né, é uma coisa impressionante, é uma magia. A coisa se transforma e acontece de uma forma incrível. O Lula até brincava, assim, quando estava filmando ele, assim, atrás da câmera, o Lula Carvalho falava assim, meu Deus, Rony, que cara de ator que você tem cara de ator, impressionante. E realmente, o Rony, eu acho que ele tem essa magia nele do personagem, sabe? Ele tem esse equilíbrio que guiou todos nós, né? Muito bacana mesmo. Eu sou João Fernando do Jornal da Tarde. Queria saber da Lívia e da Natália, o que vocês pesquisaram ou conversaram com pessoas para fazer a cena que elas tinham viagem lá na praia depois que elas tomam uma droga. Também se vocês não se machucaram, porque vocês se jogam mais perto, ou um pouquinho, ou qualquer camisa, enfim, né? Queria saber de vocês isso. Não, então, como eu falei, a Fátima não encoraja a gente pesquisar, não, assim. Eu até dei umas fugidinhas e olhei no Google e tal, que o peiote é muito parecido com uma escalina, mas a Fátima não encoraja, ela encoraja a partir do corpo mesmo. Então, a gente fazia exercícios com música. No meu caso, que tive uma onda boa, ela ficava me dando a sensação como se eu fizesse parte do universo, como se eu fosse essencial para o universo. Enfim, ela vai guiando uma trajetória na sua cabeça, assim, para isso acontecer. E a gente faz isso durante 2 meses, né, com música e tal, e isso eu assistindo a Natália passando pelo momento dela, que ela vai falar daqui a pouco, que foi bem heavy, assim. E aí quando tá lá no set, naquelas falésias incríveis, nossa, eu nem pensei, eu me joguei mesmo ali, eu tava feliz da vida, quando eu fui tomar banho, que eu vi minhas costas estavam todas lanhadas, eu fiquei lanhada mesmo, assim, fiquei machucada, mas tudo bem, valeu a pena. Não me machuquei muito não, na verdade eu quase morri só. Não teve nada. Uma coisa que é o exercício da Fátima, que era muito importante, não é a droga em si, focado na droga, né? A droga te deixa com essa sensação. Na verdade, é até como o personagem do Rony fala. A droga, ela potencializa as coisas que já tem dentro de você. Então era buscar o que vinha nessas personagens que traziam elas para aquelas sensações. Então, se você tem uma bad trip, o que te remete, o que te leva, o que você pensa, o que você sente, o medo que você tem, é mais forte do que o efeito sintético, né? O efeito químico, mais o efeito emocional e racional. Então a gente se baseou muito nisso, na emoção que vem quando você toma a droga. Olá, Valmir, do Portal I. Vocês falaram desde o começo um pouco dessa questão do filme muito sensorial, muito intenso para vocês todos. Eu queria que os atores falassem um pouco sobre essa experiência que vocês, no sentido contrário, trouxeram para o filme, experiência que vocês tiveram antes disso. E a Natália, especificamente, falar um pouco sobre as cenas de nudez, falar como foi a preparação para você fazer as cenas, que você se entregou, ficou intenso mesmo também. Não entendi a primeira pergunta. Se vocês já tiveram experiências com drogas e daquilo que foi mostrado no filme, que vocês já tinham experimentado de verdade e trouxeram para o filme? Bom, eu acho que, como eu falei, a sensação da droga, que acho que era o mais importante. Então eu busquei tudo o que eu poderia trazer para aquela sensação, né? O que me daria uma bad trip? Qual tristeza que viria? Qual perda que viria? Eu acho que isso que foi o que eu resgatei meu, assim, a personagem perde muitas pessoas, perde-se muito, e eu, pessoa física, nunca perdi nada, assim. Então eu busquei na teoria o que me levaria a chegar naquele ponto. Eu acho que foi um trabalho super difícil
Eu tive muito medo na hora de fazer, assim, confesso que até liguei para ela um dia antes, falei, Fátima, é a cena de fazer. E um trabalho com a música, né? A música é muito sensorial, assim. Quanto à nudez, eu não tenho questão de fazer. Acho que se você tem questão de fazer alguma coisa em alguma cena, a cena vai por água abaixo. Então, você já topa de antemão fazer a cena. O problema é ver depois. Ver realmente não é muito agradável. Mas fazer não tem... Acho que não sei, não tive uma preparação em si para o despudor, mas... acho que a assimilação da importância daquela cena, né? Aquela cena era importante o conhecimento delas, era importante a relação delas. Aquela cena era importante, então se eu entendo que aquela cena é importante, eu vou levar mais em consideração a importância da cena do que o meu corpo, meu peito, minha bunda. Olha, eu acho que a pergunta, o que cada um já tomou de drogas, é muito pessoal. Se meus atores não quiserem responder essa pergunta, por favor, pulem, porque é muito pessoal, né? Eu acho que não cabe. Eu perguntar quantas drogas você já tomou. E acho que é mais chique falar do processo, de como as pessoas chegaram na sensação, do que querer saber da vida pessoal, o que cada um já tomou de drogas lícitas ou ilícitas. Fique à vontade de responder ou não. E só uma pontuação quanto à sua primeira pergunta. Quem mais vai falar sobre a nudez? Bom, eu quero falar sobre uma coisa aqui que é legal. Como a Natália falou, a nudez não era tão importante. Então, o que a gente trabalhava realmente era a conexão que a gente tinha que achar entre os três, né? E como a Lívia falou, a gente trabalhou muito em cima do Kundalini, da conexão um com o outro. Eu me lembro até, Natália, um exercício que a gente fazia sensorial. Uma vez a Fátima, ela trouxe um óleozinho Johnson & Johnson, né? Botou na sua mão e a gente ficava mão com mão, passando uma na mão do outro, se conectando, sabe, se dando carinho, assim, realmente uma coisa que foi feita. É engraçado, a sexualidade nesse filme, ela foi toda feita em cima de toque, em cima de carinho. Então, por isso que eu acho as cenas de sexo muito bonitas, assim, nesse filme, porque elas não são agressivas, elas não são um sexo selvagem, nem nada disso. É tudo através de toque, através de carinho, através de amor, entendeu? Então, foi a partir dali que a gente conectou isso. Então, a nudez realmente virou uma coisa completamente de segundo plano, assim. O que a gente queria de verdade era passar essa conexão, esse toque, né? Eu acho que o Marcon fotografou isso maravilhosamente bem, assim. E eu acho que as cenas de sexo estão de muito bom gosto no filme, assim. Alô? Foi. Ontem, saindo do cinema, um monte de gente me falava assim, pô, entendi, cara, entendi tudo, não entendi. Aí eu, fico pensando só que à noite, eu falei, você vai entender? Acho que é pra experimentar. Eu acho que foi isso que a gente vivenciou no processo da Fátima. A gente experimentou muito da gente, experimentou com o outro e trouxe muita coisa das nossas vidas que a gente não sabe nem explicar. Eu acho que totalmente não importa se a gente já experimentou ou experimentou, está tudo ali, é o que é na tela. João Carlos Sampaio, Jornal Tarde, fala do país. Eu queria perguntar para o Marcos, na verdade, uma curiosidade, já se falou muito aqui que o filme trabalha numa temática de tanto raro no cinema, com a doutrina seriador, né, que chamou a atenção para isso, mas eu me lembro bastante vendo o seu filme ontem, do Night Song, do Michael Underburden, que é também um filme, não é sobre música eletrônica, mas que o fala também é bastante sensorial, utiliza a música e esse tipo. Eu, na verdade, queria que você tentasse listar rapidamente assim, que referências, tanto visuais como na dramaturgia, você considerou, você traz consigo para a construção do seu filme. Nossa, foram muitos filmes, né? E eu falei Requiem, na verdade eu não fiquei pesquisando especificamente, poxa, o que eu preciso ver. Fui fazendo na intuição, fui construindo o roteiro para os meus roteiristas, sem usar muita referência, né? A gente traz as referências conforme você vai vivendo, o que você leu, o que você viu, mas para tentar entender um pouco a juventude, eu li Amor Líquido, do
Bauman, conversei com psicanalistas, conversei com sociólogos. O Pedro Ventura, o próprio Zoeirinha, estava tentando fazer um retrato dessa geração. A gente trocou muito, ele tinha muitas pessoas que ele havia entrevistado. Falei com um psicanalista lacaniano, Josh Forbes, que tem um filho de Jay, que me passou uma coisa muito positiva sobre essa juventude, que todo mundo olha de forma pejorativa. Ele fala para mim que esse jovem de hoje em dia ele vive numa angústia muito grande, né? Porque são 1000 profissões a se escolher. Quanto mais escolha você tem, mais difícil é a escolha. Você tem a possibilidade, né, dos avanços da medicina de você viver até talvez 200 anos. Né? Imagina um garoto de 18 anos pensando, poxa, vou poder viver até 200 anos, que legal. Mas o mundo acaba agora, dia 22 de dezembro de 2012. Imagina você na pele desse garoto, tendo que, né, lidar com essas inseguranças, com essas não garantias. Né? As pessoas saem de casa mais tarde e eles fazem o quê? Vivem um momento intensamente com todo o seu potencial. Se buscam como todo mundo, né? Buscam sua identidade durante a semana, no fim de semana aceleram, vivem a 120 volts, a 220 e depois voltam ao normal na segunda-feira, mas tem uma sensação de uma insegurança muito grande. E a partir dessa insegurança que ele fala essa coisa positiva sobre a juventude. O que resta para esse jovem que está nessa angústia? Usar a sua criatividade, usar para poder se virar. E a criatividade no ser humano é um dos atributos mais genuínos e intrínsecos a cada um. Todo mundo nasceu criativo. E esses jovens estão tendo que viver nessa criatividade intensa para poder se virar nesse mundo de superficialidades, de consumismo desenfreado e tudo mais. E foi por aí. As referências vão por aí. Não sei se tu respondi. Isso aqui é uma lista. A gente já vi de tudo. O Peyote eu já fiz a referência, né? O Oliver Stone. Não tem nada na cabeça. Eu não peguei nenhum, assim, quero fazer isso aqui. Vem intuitivamente. Era, né, nos festivais. Não, eu fui, já falei que fui pro Burning Man, eu fui pro Universo Paralelo, eu fui 3 vezes. 3 vezes como pesquisador, olhando, tentando não ter uma visão negativa, e me encantei quando fui no Universo Paralelo. Me encantei porque vi ali pessoas com atitude, com um grito de contracultura, né? De negar o sistema, de não vivenciar o que a gente vive aqui no meio da mídia, tudo que é enlatado pra gente, colocado pra gente. Fiquei muito encantado com vários. O Burning Man é outro momento que foi muito interessante ver 50 mil pessoas hiper criativas com suas instalações. Eu não sei quem conhece, quem já foi ou já entrou no site do Burning Man. É fantástico, tem pessoas que estão realmente numa contracorrente, mas são poucos, são pequenos núcleos. Não é como nos anos 70, que é uma geração inteira. Então, foi muito interessante pesquisar por aí e tentar falar assim, como é que eu coloco isso nas entrelinhas do filme, muita coisa, como passar essa coisa positiva desse jovem dentro de um drama, de um filme pesado, de um filme que transita do drama para a liberdade extrema. E não busquei respostas, né? Quis só deixar perguntas. E eu acho que o filme perturba e sai com perguntas, né? Você sai perturbado do filme. Bom, interessa ainda está grande, tem uma lista de pessoas, mas infelizmente vou ter que fechar agora com a última pergunta, que logo em seguida o Ney vai estar aqui com a gente. Oi, eu sou Clarice, da revista Contigo, eu queria perguntar, que você comentasse um pouquinho, você disse que quando você vê uma empregada, né, assim, na cena, você fala um pouco sobre isso, se você se intimidou e se antes os seus pais viram a cena, você conversou com eles, né? Eles estão até falando que outras gerações podem não ficar com vontade, pensando de um deles, e aí queria saber como eles reagiram. Quanto ao assistir, é brincadeira, né? Porque é uma delícia assistir. O filme ele traz essas sensações, o filme muito. Como a gente trabalhou muito a sensibilidade, acho que a gente passa essa sensibilidade. Então, assistir, no fundo que eu digo que é o difícil assistir, no fundo é uma brincadeira. Agora, realmente, os meus pais adoraram, acharam o filme belíssimo, lindo. Minha avó tá louca pra ver, aí eu tô um pouco tensa dentro da minha avó, mas a minha avó tá louca pra ver. Ficou irritadíssima comigo quando eu disse que não era pra ela ver.
Eu acho que tudo em prol da arte, a gente está fazendo arte, então essas questões ficam tão pequenininhas, né, que nem dou muito espaço para pensar sobre elas. Assim. Bom, gente, eu queria realmente agradecer ao pessoal do filme, né? Obrigado, espero ter sido um debate interessante, a imprensa toda em massa aqui presente. A gente vai dar um intervalo de... desculpa, eu tenho que ler um negocinho bem rápido aqui, de interesse de todos. E a gente vai seguir logo um e-mail, mas só para falar, que a gente avisou para todos por e-mail, mas só para reforçar, foi marcada para hoje a nova sessão do filme A Beira do Caminho, Juliana Silveira, às 19 horas, no Teatro Guararapes. O filme Xingu, uma produção da O2, que marca homenagem a Fernando Moretti, produtor do longa, será exibido na próxima terça. Aí a programação ficou 19 horas A Beira do Caminho, 20h30 homenagem ao Meirelles, intervalo e Jorge Malker no filme do Beato. Muito obrigado mais uma vez a todos, tá?